Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série DaVinci Tips e hoje nós vamos falar sobre os 5 erros mais comuns durante o processo de color grade que muitas pessoas acabam cometendo e elas nem se tocam sobre isso. Mas antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você gosta de conteúdo sobre DaVinci Resolve, edição de vídeos, produção audiovisual. O meu canal fala sobre isso, principalmente o DaVinci Resolve. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, nós temos a área de membros, onde por R$ 5 você tem acesso a vídeos sobre o DaVinci Resolve, que são exclusivos para membros, de coisas bem importantes, como exportação com qualidade, tratamentos específicos, que você só vai encontrar lá na área de membros. Claro, eu não quero te forçar a ser membro aqui do canal, mas você consegue contribuir comigo também aqui deixando o teu like neste vídeo. Sem mais enrolação, vamos então para os 5 erros mais comuns durante o processo de color grading. O primeiro erro e mais comum, e nossa, esse aqui é o mais básico, é você não entender a diferença de utilizar as curvas aqui no DaVinci Resolve. Você não saber utilizar essa plataforma, porque ela é muito completa e ela vai te ajudar muito no processo de color grading. O primeiro erro que todo mundo comete aqui nessas curvas é não saber utilizar os canais RGB e o canal de luminância. E a primeira coisa que as pessoas fazem é justamente o quê? Vir aqui nas curvas e fazer aquela famosa curva S, né? E olha só o que a gente acaba fazendo, ó. Essa é a curva S. Só que eu fiz ela sem deslinkar os canais. E isso dá diferença aqui no DaVinci Resolve. Eu vou deixar esse nó aqui criado, eu vou criar um novo nó. Nesse novo nó, agora eu vou deslinkar aqui os canais e ficou somente o Y aqui habilitado, que é justamente o canal de iluminação. Eu vou desabilitar esse nó anterior, que a gente fez os ajustes com os canais habilitados. E aí nesse canal a gente tem somente aqui os ajustes de iluminação, ó. Não mexe em saturação, não mexe em tonalidade, a gente ajusta apenas a iluminação. Aqui é o antes, né? Aqui é esse nó, na verdade, só com o canal de iluminação habilitado. E aqui com o canal, os RGBs habilitados, né? Claro que aqui na visualização ainda não mostrou, mas olha, os canais todos habilitados, olha a diferença só. O nó com os canais RGB e esse nó aqui que não tem os canais RGB, que é somente o ajuste de iluminação. E muitas pessoas acabam vacilando aqui, porque quando você vai fazer o ajuste das curvas, como eu fiz nesse nó anterior aqui, deixando os canais habilitados, você está mexendo em todos os canais de cor aqui do DaVinci Resolve nessa curva. E com isso você acaba mudando tonalidades aqui dentro do DaVinci Resolve, o que não é o ideal a se fazer. Agora, se você quer fazer um ajuste aqui no DaVinci Resolve nos canais, o ideal é você deslinkar e aí sim vir no canal RGB, selecionando qual canal você quer ajustar e fazer o ajuste que você acha mais interessante. Por exemplo, eu vou diminuir mais o Red, pegar o green aqui nos realces e diminuir um pouquinho mais. E aí sim, você ir fazendo o equilíbrio da sua imagem dessa forma, para que você não venha distorcer a sua imagem aqui no DaVinci Resolve. Claro que aqui é só um teste, eu não faria o color grade dessa forma, mas para você entender que essa seria a maneira mais correta de você utilizar as curvas. Então aprenda a utilizar as curvas para você não se sentir refém dela no futuro no seu color grading. O segundo erro mais comum que muitas pessoas fazem aqui no DaVinci Resolve é colocar dentro de um único nó vários ajustes, várias ferramentas aqui durante o processo de color grading. E aí quando chega no momento de você voltar na sua edição e tentar corrigir alguma região que você alterou, você não vai conseguir porque você deixou tudo em um único nó. E aí fica mais difícil de você achar qual que foi a ferramenta que você ajustou e qual que seria o nó ideal para você aplicar ela. Por isso que no DaVinci Resolve nós trabalhamos com vários nós, para que você possa deixar os ajustes mais organizados. Como por exemplo, aqui eu tenho um ajuste de Black Promised, uma simulação. Se eu quisesse tirar esse ajuste do meu processo de color grading, é só eu desabilitar esse nó. E eu não terei mais ele. Porém, eu ainda tenho os outros nós com os outros ajustes para eu poder mexer, sem afetar o meu processo de color grading em cima dos outros ajustes. Justamente essa é a mágica de se trabalhar com nós. Você tem um color grading muito mais organizado. Então, se você comete esse erro ainda, eu te aconselho a sempre fazer o seu processo de color grading, correção, separando os ajustes pelos nós, para que você não venha se perder depois. O terceiro erro, e
muito comum ainda, principalmente para quem está começando, é não ter referência. A pergunta que eu te faço durante você estar fazendo seu processo de color grading é: você está se baseando o seu processo de color grading em quê? Na sua cabeça? No que você acha correto? A gente precisa de um norte durante o nosso processo de color grading, uma inspiração, algo que te vá levar a um resultado. Você precisa buscar uma referência durante o processo de color grading. Nem que seja vídeos que você mesmo já editou, para que você não se perca no seu processo de tratamento. As pessoas acham que a gente simplesmente abre um projeto e sai colocando os nós aqui como dá na telha. Não, existe um processo baseado em uma referência. Inclusive, até na organização dos nós e na ordem desse nó, existe também uma referência para se trabalhar. Óbvio que quando você é um colorista mais experiente, você já tem uma noção na mente de onde vai caminhar o seu color grading. Porém, ainda assim você trabalha com a referência. É igual quando a gente vai fazer um processo de captação para um cliente, quando a gente vai gravar um vídeo, né? A gente sempre pede uma referência para entender qual tipo de vídeo o cliente quer. Não é diferente aqui no processo de color grade. A gente precisa de uma referência para chegar na cor ideal daquele vídeo. Então, se você comete esse erro ainda, não continue mais fazendo isso. Procure uma referência. Eu tenho várias aulas aqui no DaVinci Resolve mostrando inclusive como fazer um color grading por referência. Vou deixar uma aula aqui no card para você conferir depois desse vídeo. Vamos então por quarto erro e que muita gente ainda comete também, que é justamente pesar demais a mão durante o processo de ajuste do color grading. Eu vou fazer um exemplo aqui, criando um novo nó. Muitas pessoas, quando vêm aqui fazer um ajuste, e eu vou utilizar as Primary Log Wheels para esse exemplo, e elas falam, olha, eu queria uma sombra mais azulada, né? Aquele tom mais azulado nas sombras, por exemplo. Ela pega aqui no Shadow, que seria justamente as sombras, nesse sliderzinho das cores, e ela traz aqui, ó, pro azul bem forte. É óbvio que cada um faz o que quiser da sua vida. Só que aqui no DaVinci Resolve, todos os ajustes precisam ser feitos de maneira sutil. Eu vou resetar esse nó aqui dos Shadows e vou trazer só um pouquinho pro azul. Bem aqui. É justamente o crème de la crème, né, que a gente fala. Você vai fazer ajustes finos, você não vai descer a mão para você não desequilibrar a sua imagem. Se eu fizer o antes e depois, você vai notar a diferença, ó. Antes do ajuste e depois. Se ainda assim você não estiver notando a diferença, eu vou vir aqui no Parade e eu vou habilitar e desabilitar para você ver no gráfico a diferença. Antes, depois. Inclusive perceba que aqui no canal azul, justamente nessa região de sombra, você vai notar que quando eu desabilitar e habilitar o nó, ele vai mexer, ó. Antes do ajuste, depois do ajuste. Inclusive, claro que os outros 3 nós também, porque a gente está trabalhando com a mescla do canal RGB. Então é importante que você faça ajustes finos aqui, não precisa descer a mão. E novamente, cada um faz o que quiser da sua vida, mas se a minha indicação para você fosse nos ajustes de cor, é justamente faça de forma sutil, para que eles percebam que é um vídeo bem trabalhado, mas que ele não encontre ali quais foram os ajustes, mas sim o conjunto da ópera. E quinto e último erro, e esse aqui é o que eu mais me deparo nos processos de consultoria que eu dou de color grading, que é justamente as pessoas dedicarem aí todo o seu processo de cor a um LUT. Ainda hoje em 2024, com tudo que já evoluiu, processos de tratamento, muitas pessoas ainda dedicam todo o seu color grading, resumem ele em um LUT. E LUT não vai resolver o problema da sua imagem. Não vai trazer o look cinemático que todo mundo quer. Não é isso, gente. Existe um processo, um tratamento de cor a ser feito. E muitas pessoas simplesmente vêm aqui, criam um novo nó, vêm aqui na aba de LUTs, inclusive os próprios LUTs da DaVinci Resolve, na aba de Film Lux, pegam um LUT aqui da Kodak, por exemplo, e arrastam para dentro do nó. E aplicam, né? E aí eu digo para vocês, você que está assistindo esse vídeo agora, olha isso. Na sua opinião, isso tá bonito? Isso tá equilibrado? Isso tá bem feito, bem produzido? Isso tem cara de cinema, de look cinemático? O que eu vou falar agora é algo que é meio crítico assim, eu sei que muitas pessoas vão ficar com raiva, mas, gente, o mercado de LUT, o mercado que vende arquivos prontos para você fazer o seu tratamento, né? Só aplicar o LUT que funciona, é um mercado lucrativo, galera.
É um mercado que vai dar dinheiro sim. E eu não tiro aqui o mérito de quem faz LUT e vende, tá? Jamais, não é esse o problema. O problema é que as pessoas não são instruídas a criarem os seus próprios LUTs ou a trabalharem com os LUTs de forma inteligente. Como que a gente trabalha com o LUT aqui no DaVinci Resolve de forma inteligente? Vocês podem ver que aqui eu tenho um LUT com o nome Kodak. Se eu botar o mouse em cima, ele vai mostrar REC 709, Kodak 2383, D65. Esse é o LUT que eu estou utilizando. A diferença, gente, é que eu não aplico esse LUT na sua forma integral, né? Se eu clicar aqui no nó e vir aqui na aba Key, vocês podem ver que aqui em Key Output tem 0.5, ou seja, eu estou usando 500, metade, na verdade, da opacidade desse nó. Se eu subir para o 1, que é um ponto inteiro, seria o total de opacidade, seria um ajuste grotesco, tá vendo? E não é isso que eu quero para minha imagem. Se eu botar aqui 0.5, que seria metade desse efeito sendo aplicado no meu vídeo, a gente tem como se fosse um filtro, né? Nós criamos um filtro com esse LUT. Ele ainda tem as características do LUT, por mais que pareça que não. Ó, se eu desabilitar, essa é a imagem sem o LUT e essa é a imagem com o LUT. Porém, eu não perdi o equilíbrio da minha imagem, eu tenho aqui o controle ainda de tudo que eu posso trabalhar. Se eu vim aqui na Waveform, ela ainda está uma waveform equilibrada. Se eu colocar aqui esse LUT no 1, né, que seria o ajuste total do LUT, olha como que ficou a minha waveform, as sombras afundaram bastante. Agora, se eu coloco para metade, a gente diminui esse ajuste e ele fica muito mais suave, ó. E aí eu consigo colocar mais nós trabalhando o meu processo de color grading e ainda tem informação suficiente. Por isso que eu digo para vocês, é problema usar LUT? Claro que não. Não é problema usar o LUT. O problema é quando você não sabe usar o LUT. E o mercado de LUT não vai te ensinar, né? As pessoas que vendem LUT, muitas vezes, não vou dizer todas, não vão te ensinar a usar o LUT de forma inteligente. Então aprenda a utilizar um LUT e não vire um escravo do LUT. E claro, se você chegou até aqui e você ainda não sabe fazer um color grading, pelo menos a base, que é o que você precisa, para que você não vire escravo de um LUT achando que tudo se resolve com LUT, eu vou deixar um vídeo agora no final. Confere esse vídeo que é um color grading completo para iniciantes, para quem não sabe ainda fazer um processo de color grading aqui no DaVinci Resolve. Ele é o básico, é o necessário e é a base para que toda pessoa possa começar um color grading aqui decente dentro do DaVinci Resolve. Então não deixa de conferir. Assiste esse vídeo que ele vai te ajudar bastante. Muito obrigado por ter assistido até agora este vídeo. Um forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tchau!